Salve lá, meus caros e minhas caras! Bem-vindos a mais uma Pílula Filosófica aqui no canal do Bora Pensar. Para você que não me conhece, meu nome é Romeu Volela, eu sou doutorando em Filosofia, acabei de concluir o meu mestrado, sou apaixonado por este tema, acho que esse tema pode ajudar muito todos vocês a resolverem problemas das mais variadas vertentes. O conhecimento, eu acredito que promove sim algum tipo de mudança social e, por implicação, também torna o mundo um lugar mais agradável. Este é o propósito do canal. Alguns de vocês já me perguntaram quais são as diferenças entre as pílulas filosóficas e os episódios. Eles são diferentes. Os episódios, eles sempre são relacionados a algum tema. Por exemplo, eu tratei durante algum tempo, ao longo de 8 episódios, sobre o livro O Caibalion. Então eram episódios temáticos que estavam relacionados ao tema do livro O Caibalion. Recentemente eu criei uma playlist sobre a teoria dos jogos. Também já tem um episódio, provavelmente vai ter mais um, que são episódios relacionados a esse tema. As pílulas filosóficas eu acabo tratando de assuntos avulsos, reflexões minhas, autores que eu vou esbarrando nas minhas pesquisas e que, por aventura, eu acabo achando interessante trazer aqui para o canal e compartilhar com vocês. Bem, a pílula de hoje vai ser sobre a esfera pública. Eu entendo que conhecer a esfera pública é de extrema importância para que todos nós possamos exercer o nosso papel de cidadão com mais clareza e com mais eficácia. Bem, vamos começar a falar da esfera pública, começando antes a falar da esfera privada. Imagine a esfera como se fosse um círculo virtual. Por exemplo, a sua casa. Imagina que tem um círculo em torno da sua casa. E sempre quando você está conversando com a sua esposa, com seu marido, que vocês estão ali debatendo sobre algum tema, segredos de alcova, tudo isso diz respeito à esfera privada. Imagina o círculo. Essa conversa não sai desse círculo. Ou não deveria sair, sai pela fofoca, mas isso é um outro tema. Então a esfera privada é esses atos comunicativos num ambiente mais restrito. Ou falando de outra forma, não é público. Bem, isso muda de configuração quando você, por exemplo, vai no mercado, quando você vai num congresso, quando você vai numa assembleia, quando você vai num show de rock and roll, onde você está participando com outras pessoas e debatendo, expondo os seus pontos de vista, as suas considerações com outras pessoas num ambiente público, numa esfera maior. Veja, por exemplo, se você participa de um congresso, há várias pessoas ali se comunicando, trocando informações, trocando discursos, debatendo sobre eles. Quando esse discurso se torna público, nós aumentamos aquela esfera, lembra da esfera da sua casa? Ela aumenta e agora nós estamos participando da esfera pública. Mas daí o que acontece? Essa esfera pública, ela vai aumentando, ela vai ficando mais complexa. Por quê? Ela envolve outras cidades, ela envolve outras regiões do país, ou até mesmo outros países, e nós temos o problema, por exemplo, de nós estamos debatendo sobre o mesmo assunto, mas você está em Manaus e eu estou aqui em Portugal, e daí tem um cara que está lá no Canadá e ele tem o mesmo interesse que vocês estão debatendo sobre algum tema comum. Então a esfera pública ela se torna mais complexa, que é quando nós entramos no conceito de esfera pública abstrata, que é esse círculo muito maior, que é unido por alguns elementos que nós conhecemos muito bem, que são quais? Quais são os elementos que unem esses discursos, unem esses pontos de vista e ajudam a formar a opinião pública? A mídia. O que é a mídia? Os jornais, a televisão, o rádio, livros, intelectuais públicos, políticos. Então, todos esses atores que participam dessa esfera, o que eles estão ajudando? Eles estão ajudando a consolidar os discursos e estão também contribuindo para o quê? Para que
a opinião pública seja formada entre todas aquelas pessoas que participam da esfera pública. A opinião pública, eu falo assim, Romeu, o que é a opinião pública? A opinião pública seria um resumo de todos esses discursos que estão circulando na esfera pública, com algum tipo de aprovação ou desaprovação. A opinião pública, caso você não tenha percebido até hoje, ela é um objeto de disputa da esfera pública. Por quê? Porque a opinião pública ela tem um poder de comunicação que pode ser convertido em poder político. Então é por isso que os políticos, diversos atores da esfera pública, eles tentam influenciar você, que está aí na sua casa, daquilo que eles querem. Só que hoje nós vivemos num mundo muito diferente por causa da internet. A internet, ela meio que equilibrou o poder de comunicação e de influenciar na formação da opinião pública. Antes, lembra, na década de 80, 90, a Rede Globo formava, a Rede Globo tinha um poder muito grande de formar a opinião pública através das telenovelas. Era muito forte isto. Hoje, por causa da internet, você em casa, é muito provável que você tenha uma página no Facebook, que você esteja falando sobre política ou outros assuntos, ou um canal no YouTube, igual eu tenho. Então você, como eu, nós somos consumidores, mas nós também somos produtores da informação, ou seja, nós somos influenciados e nós também influenciamos na opinião pública. E a opinião pública, reforço novamente, ela é muito importante, por quê? Porque ela pode gerar pressão nos políticos, no sistema político, e por consequência, né, a nossa vida pode ficar melhor. Nós podemos usar a opinião pública para gerar mudanças concretas no local onde nós moramos. Bem, o filósofo que eu trouxe hoje para nos ajudar a pensar de uma forma um pouquinho mais profunda sobre a esfera pública é o filósofo alemão Jürgen Habermas. É um filósofo muito famoso, é um dos últimos grandes filósofos que ainda estão vivos. Ele é um filósofo da segunda geração da escola de Frankfurt e o Habermas ele define a esfera pública como uma estrutura de comunicação. Todas as vezes, né, que as pessoas se comunicam, elas criam esse espaço social onde os discursos que estão ali sendo debatidos, eles possam, de alguma forma, gerar uma opinião pública de qualidade e gerar uma mudança, gerar uma pressão através do sistema político. Só que o Habermas, e é aí que você entra, e eu que eu quero puxar a sua orelha, ele coloca algumas condições para que essa opinião pública de qualidade seja gerada. Primeiro, essa opinião pública ela deve ser exaustivamente ser fruto de um processo deliberativo. O que é processo deliberativo? É quando você discute algum assunto usando o quê? A cachola, usando o raciocínio. Tá? Então, a gente precisa aprender a debater e pensar sobre aquilo que nós estamos debatendo. É a primeira condição. A segunda condição qual que é? Esse debate ele deve ser fruto de uma controvérsia. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que o debate tem que ter pontos de vistas divergentes. Nós precisamos escutar pontos de vistas que são diferentes dos nossos. Porque o que está acontecendo na internet? Na internet hoje em dia as pessoas filtram, bloqueiam, excluem qualquer pessoa que pense diferente dela. Isso não faz parte de uma esfera pública que possa gerar um resultado positivo e mudanças reais na sociedade. Muito pelo contrário, se você bloqueia, você gosta de bloquear e filtrar, e você é intolerante com outras pessoas que pensam diferente de você, o que você está fazendo? Você está contribuindo para que essa estrutura comunicacional, conforme coloca o Habermas, essa estrutura vai encolhendo. Por que ela vai encolhendo? Porque você não se encontra mais com pessoas que têm pontos de vistas diferentes dos seus. Dessa forma, você não permite que a sua opinião pessoal ela possa se transformar. Por consequência, o processo da opinião pública, que depende de que as pessoas mudem de opinião, né, não seja uma opinião cristalizada, ele deixa de existir. Isto aumenta a intolerância, aumenta o ódio, dificulta a resolução de problemas. Ou seja, todo aquilo que é necessário para uma democracia saudável começa a morrer.
Então, lembre-se, resumindo a pílula de hoje, você é um agente da esfera pública. Toda vez que você se comunica e você produz informação, você está também ajudando a influenciar outras pessoas, e que a opinião pública de qualidade, que pode ser convertida em influência no sistema político, ela depende necessariamente, segundo Habermas, de que você esteja aberto, de que você seja uma pessoa tolerante e de que você debata de forma deliberativa com pontos de vistas divergentes dos seus. Era isso que eu tinha para essa pílula filosófica. Espero que você tenha gostado. O canal, ele é só um ponto de apoio. Eu quero que vocês debatam, que vocês perguntem mais aqui nos comentários, tá? Porque o bacana é nós debatermos, não é só ficar no episódio. Gostaria de desejar a você uma ótima semana. Se inscreva no canal. Se você gosta do meu trabalho, tem um link aqui embaixo. Me siga no Telegram. Eu estou compartilhando um monte de coisa bacana lá e você vai estar mais próximo de mim, porque lá eu compartilho conteúdo com uma frequência muito maior do que eu compartilho aqui no YouTube. É isso, um fortíssimo abraço. Até semana que vem e fui!